Bom, retomando agora o nosso tema, nós vamos falar sobre apoio psicossocial. E qual que é a importância da gente falar sobre apoio psicossocial e de eu passar isso para vocês? Né? Toda vez que acontece algum conflito, alguma emergência, um desastre, em que as pessoas elas têm uma perda, né, existe aí uma dor emocional e esse sofrimento ele faz parte do cenário. Então é fundamental que a gente saiba como lidar com essa situação e quais são as medidas mais emergenciais que a gente pode tomar, sendo um profissional da área da saúde mental ou não. E aí são os objetivos, né? O que eu espero que vocês sejam capazes de fazer ao final, que é ajudar a população a implementar respostas mínimas, entender os conceitos e reconhecer as reações esperadas. Bom, a primeira coisa, né? O que é apoio psicossocial? O que é o psicossocial? É uma relação dinâmica entre a dimensão psicológica e social, como o próprio nome já diz. Então, a gente vai tentar abordar as necessidades, tanto psicológicas quanto sociais, dessas pessoas, das famílias, das comunidades e das sociedades. E aí temos dois conceitos importantes para trabalhar, que é o conceito de resistência, que é a capacidade que as pessoas têm de continuar a dinâmica normal após uma perturbação, né, após um incidente crítico, após um desastre, após uma catástrofe, e o conceito de resiliência, que é essa capacidade de recuperação e melhoramento rápido após uma perturbação. A pessoa ela consegue antecipar, absorver e adaptar ao efeito de um desastre. É como se a gente tentasse, fazendo uma comparação, a resistência ela é muito parecida com a fase de recuperação da gestão integral de desastres, né? Que a pessoa ela retorna ali para um ponto anterior, ela consegue lidar com aquilo e consegue seguir com a vida dela. Na resiliência, essa pessoa é capaz não só de fazer isso, como ela é capaz também de se melhorar, né? De diminuir vulnerabilidades que ela tinha. Então ela sai fortalecida de um desastre. E aí, quando a gente fala em atuar em emergências e desastres, a gente tem aí um perfil de profissionais para atuar, né, nessas situações. Primeira coisa que um profissional tem que ser, né, não só os profissionais da psicologia ou mesmo da saúde mental, mas qualquer pessoa que atua em campo, precisa ser uma pessoa flexível, precisa entender esse cenário de uma maneira fluida, porque esse cenário vai mudar o tempo todo. Então, se a gente chega lá já com um planejamento e não reavalia esse planejamento o tempo todo, a ação vai ser defasada. As coisas mudam o tempo todo e a gente precisa se adaptar ao cenário, né, a cada momento. Nós temos que ser capazes de respeitar diferenças, porque vamos estar atuando nos mais diversos contextos, com mais diversas pessoas, né, mais diversos tipos de população. Então nós temos que respeitar essas diferenças, as crenças, né, a maneira como aquela sociedade se organiza. Nós temos que entender qual que é o contexto sociopolítico-cultural em que essas pessoas estão inseridas e por que estamos ali, né, qual que é a razão da gente estar fazendo uma intervenção e esse saldo de autonomia deixado pensando assim, quais ações que nós vamos tomar para que essas pessoas consigam retomar a rotina delas, consigam retomar a vida delas. Nenhuma ação ela deve pensar ou deve atuar de maneira que essas pessoas, né, que as comunidades ou a sociedade fique dependente dessa ajuda externa. Então nós sempre buscamos a autonomia dessa população. Nós temos que estar atentos aos desejos do beneficiário, do afetado, né, da pessoa que nós estamos atendendo, e nós temos que estar atento das ações coletivas e institucionais, além das ações singulares. Ou seja, nós precisamos entender o contexto que nós estamos inseridos. Nós precisamos entender quem são essas pessoas que nós estamos atendendo. Nós precisamos entender quais são as necessidades que essas pessoas têm e como essas pessoas estão se organizando, não só entre elas, mas também com as outras organizações que estão atuando naquele local.
E aí falamos de reações esperadas, né? Nós temos uma variação até muito grande de como as pessoas vão lidar ali com o desastre, como que elas vão lidar com esse sofrimento, mas existem alguns pontos em comum em que a gente consegue padronizar, a gente consegue nos nortear a partir dele. Uma coisa que é importante saber é que a maioria das pessoas é resistente e supera circunstâncias muito difíceis. Então, a médio e longo prazo, essas pessoas não precisarão de um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico, de um tratamento especializado. Então, elas vão conseguir lidar, talvez elas precisem de um atendimento ali naqueles momentos mais críticos, mas depois esse atendimento não vai ser necessário. Apenas uma pequena porcentagem vai precisar dessa ajuda especializada a médio e longo prazo. Aqui temos algumas reações esperadas, não limitadas a essas reações, mas são reações comuns que a gente espera que aconteçam até 72 horas, que é um estresse normal, normal no sentido assim, uma quantidade de estresse alta, mas que ela é esperada nesse momento. Tem uma reação imediata de alarme, a pessoa assusta o tempo todo, a pessoa está sempre em alerta. Ela pode ter reações fisiológicas, motoras e cognitivas, assim, um quadro de confusão mental, uma agitação psicomotora, insônia, falta de apetite. Pode estar uma agitação desordenada, ela pode estar tendo tremores mesmo. Sensação de fuga, essa necessidade de fuga e sensação de pânico o tempo todo, crises emocionais, incapacidade de reagir e paralisia. Essa incapacidade e a paralisia elas são muito próximas. A pessoa realmente trava, ela não consegue fazer nada. E são pessoas que vão precisar, nesse quadro, são as pessoas que vão precisar mais do nosso auxílio. Em até 3 meses, então dos 3 dias aos 3 meses, vai ser uma fase de assimilação em que vai ter ainda presente um estresse que vai ser considerado, entre aspas, normal, um estresse que é esperado, em que as pessoas vão ter reações de reviver aquilo que elas vivenciaram o tempo todo, então elas vão falar só daquilo, elas vão retomar esse assunto o tempo todo, ou então elas vão ter uma reação de evitar, então elas evitam falar sobre aquilo, elas tentam ignorar que aquilo aconteceu, ignoram os danos, ignoram as perdas, e tentam seguir a vida. Reações ansiosas, ainda muito naquele sentido de alerta, a pessoa vai estar manifestando um quadro de ansiedade. Sintomas de dissociação, que vão entrar ali com a confusão mental, vão entrar até mesmo com uma despersonalização, a pessoa vai se desligar de quem ela era, e também continuamos com um quadro de paralisia, a pessoa continua lá inerte, sem conseguir lidar com aquilo. E após os 3 meses, aí sim que a gente vai falar de um potencial trauma, de algumas coisas mais crônicas. Se a pessoa ela continua tendo esses sintomas de reviver muito ou de evitar muito, ou ela começa a continua apresentando sintomas de ansiedade, depressão, ou essa atividade neurovegetativa já ainda no sentido dessa paralisia, ou então se ela vai desenvolvendo transtornos mesmo, a gente já estudou um pouco, muito pouco sobre os transtornos ainda, mas de entender que o transtorno são um conjunto de sintomas. Então a pessoa ela apresentar esse transtorno de comportamento, ou transtornos somáticos, ou psicóticos, ela vai ter aí um quadro onde esse sintoma, com vários sintomas, ou então o transtorno de estresse pós-traumático. Essas são as reações em que a gente espera após os 3 meses, mas em uma parcela pequena da população. Aí o quadro, de uma maneira comparativa. E temos as populações especiais, que são as populações que a gente precisa tomar cuidado. Elas vão demandar mais atenção, elas vão demandar mais cuidado, e dentro de uma
emergência, dentro de um desastre, nós temos que traçar planos mais específicos para essa população. São as crianças, idosos, enfermos, voluntários e funcionários. É muito importante a gente ter um plano para os voluntários e para os funcionários que estão atuando, né, principalmente para a nossa equipe, porque se essas pessoas não forem atendidas, se elas não forem cuidadas, elas deixam de se tornar parte da solução e se tornam parte do problema. Então elas param de atender de uma maneira eficaz e assim como elas acabam se tornando pessoas afetadas pelo desastre. Bom, quando a gente fala em apoio psicossocial, a gente segue muito essa pirâmide. Essa pirâmide ela é muito similar à pirâmide de Maslow, né? Ela é baseada na pirâmide de Maslow, onde a maior parte, a maioria absoluta da população, o que ela vai precisar? Ela vai precisar satisfazer as necessidades básicas e ter segurança. Então, essa pessoa que está lá após um desastre, o que ela precisa? Ela precisa de um psicólogo? Não nesse momento. Nesse momento inicial, ela vai precisar de alimentos, ela vai precisar de roupas, ela vai precisar de um lugar para dormir, de um lugar que ela possa ficar, né? Ela vai precisar de ter cuidados com a higiene, ou seja, todos esses cuidados básicos que todos nós temos, a gente precisa recuperar imediatamente. Enquanto essas questões não forem recuperadas, enquanto essa pessoa não tiver aí uma certa normalidade, né, ela está comendo, ela está dormindo, ela está conseguindo tomar banho, ela está se sentindo segura no lugar que ela está, a gente não consegue atuar. Então, por isso que é importante que a primeira coisa que a gente faz quando chega no terreno, né, no território, é pensar nessas necessidades que são básicas. Logo após completar essas necessidades, né, quando a gente vê que estamos conseguindo lidar com essas necessidades da população, nós vamos tentar fortalecer o apoio familiar e comunitário. Por quê? Porque esse rompimento que existe, né, esse rompimento da rotina, ele vai romper laços familiares e ele vai romper laços comunitários. Então as pessoas já não têm mais onde se reunir, elas não têm onde professar a fé, elas não têm onde velar seus mortos, elas não têm mais os parentes em volta, os amigos em volta, os momentos de lazer. Então nós temos que, logo depois de ter essa estabilidade, essa segurança, tentar retomar esses vínculos. Então é buscar locais alternativos para a pessoa professar a fé, caso o local original não esteja disponível, é pensar em como elas vão velar os mortos, é pensar em momentos em que elas possam se encontrar e que elas possam ali se reconectar, né? Reunir famílias, dependendo do tamanho, da magnitude do evento, as famílias se separam completamente, então uma das nossas funções também vai ser tentar reconectar essas famílias nesse momento. Aí uma parcela menor de população, a gente vai oferecer um apoio dirigido e não especializado. O que significa isso? Que nós vamos, por exemplo, fazer grupos de apoio, mas um grupo de apoio que não vai precisar de nenhuma especialização. Ter uma pessoa ali como condutor, mas que não é um serviço especializado. Ainda é algo muito ligado a esses vínculos comunitários, né? São as pessoas que vão ali, elas vão discutir aquilo, elas vão lidar com aquilo. Se nós participarmos disso, o nosso papel vai ser fomentar a existência desses grupos, desses momentos, e vamos estar presentes, mediar um grupo, mas nunca dirigir esse grupo de uma maneira a tratar como se fosse um grupo de tratamento, né? Ele é um grupo terapêutico, um grupo que vai servir para que as pessoas falem sobre isso, mas nós não vamos nesse momento atuar também com um atendimento clínico. E aí, para uma minoria da população, nós vamos sim ofertar atendimento clínico, né, que são os serviços especializados. Então, as pessoas elas vão ser encaminhadas para os CAPs, para os CERSAMs,
para as equipes de saúde mental do município. E essas pessoas são as pessoas que vão precisar aí de um atendimento a médio e longo prazo. Mas, como vocês podem perceber, é uma minoria da população que vai precisar disso. A gente vai cumprindo cada etapa para deixar o maior número de pessoas possível na etapa anterior, para que chegue a um ponto que as pessoas que precisam de serviços especializados sejam a minoria absoluta. Aí aqui temos a necessidade das pessoas e a necessidade da formação do profissional. Então, por exemplo, naquela primeira parte de oferecer os serviços básicos, de oferecer segurança, essa parte não exige nenhuma formação, qualquer pessoa pode fazer isso, pode auxiliar nessa construção. Depois tem a assistência a grupos, para atender as necessidades, das pessoas. Aqui ainda vai entrar na parte da segurança, mas já é um pouco mais especializado. Depois, os primeiros socorros psicológicos, que a gente vai discutir mais na frente. Apoiar a população afetada, implementar as atividades. Essa parte ela fica muito ligada àquele apoio familiar e apoio comunitário. Aqui nós vamos atuar tentando reconstruir essas redes que as pessoas têm. Aconselhamento e grupos de apoio objetivo, que exige formação completa em assuntos específicos. Por quê? Porque nós, se estamos ali trabalhando com um grupo, mesmo que seja um grupo não especializado, nós temos que saber lidar com as coisas que vão aparecer. Ainda não é um atendimento clínico, mas é um momento que nós podemos ser obrigados a atuar. E as intervenções em saúde mental exigem a formação em saúde mental, como o próprio nome já diz. E aí, quais são as formas da gente ofertar esse apoio psicossocial? Estando à disposição para entender os efeitos que esse evento angustiante teve na pessoa, na família ou na comunidade, contatando os familiares, então essa parte aí de tentar retomar vínculos, de tentar achar pessoas em que essas pessoas afetadas confiem e para nos auxiliar, organizando assuntos práticos que entram na questão assim, onde você vai dormir, onde você vai, o que você vai comer, você tem onde ficar, você quer que eu ligue para alguém, você está procurando alguém. Então existe muito essa questão prática. Apoiando as iniciativas comunitárias, como falei, aqueles grupos, muitas vezes eles vão surgir de maneira espontânea, então a gente apoia essas iniciativas, e a gente apoia também essas intervenções em outros locais, e vamos também estabelecer os grupos de apoio, e vamos trabalhar nesses grupos, mas ainda o protagonismo é da pessoa afetada, é da população local. E aí as principais recomendações, vocês vão ver que são muitas recomendações, eu fiz um quadro comparando o que fazer e o que não fazer. Aí fica mais interessante que vocês leiam com calma essas recomendações no material que vai ser disponibilizado para vocês, Mas tem algumas coisas que a gente pode pensar, assim, o que fazer se resume muito a respeitar e analisar a população local a partir dos recursos que eles têm, ter uma comunicação de risco ativa com toda a população e com todos os envolvidos, ter flexibilidade e adaptar as nossas atuações a partir do contexto que estamos vivendo, entender que as pessoas são diferentes, prestar atenção nessas diferenças, recrutar voluntários e profissionais da localidade para a gente poder capacitá-los, que eu tinha falado mais cedo, de que um dos nossos papéis atuando em emergências e desastres é a capacitação da equipe local. Promover as capacidades locais também entra nesse sentido.
promover as capacidades governamentais, organizar o acesso aos diversos serviços. Então aqui a gente tem também os cuidados práticos, treinar supervisionar os agentes, né, também na capacitação, usar medicamentos genéricos que estão na lista de medicamentos do país. Isso daqui não entra tanto para nós psicólogos, mas é importante da gente ter essa concepção, porque não adianta uma prescrição de medicamentos que as pessoas não vão conseguir dar continuidade para aquilo. Colaborar com os profissionais de comunicação, usar esses meios de comunicação, buscar a integração de considerações psicossociais em todos os setores da assistência humanitária, ou seja, toda a atuação que existir, ela precisa ser pensada também sob a ótica do apoio psicossocial. Não adianta querer que exista ali, por exemplo, uma reconstrução de infraestrutura de uma maneira completamente invasiva ou de uma maneira que não faça sentido para aquela população local. Então, uma das nossas funções acaba sendo, às vezes, por mediar as entidades de auxílio externo e a população local. E assim, vocês vão poder ler com calma no material, mas assim terminamos essa parte de apoio psicossocial e agora vamos entrar na parte de primeiros socorros psicológicos.